Nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram os nichos que mais geraram faturamento na história da minha vida trabalhando com marketing digital e vendendo cursos online. Eu também vou te mostrar o que eu fiz, como que eu consegui atingir esse nível de faturamento para que você consiga fazer exatamente a mesma coisa e seguir o mesmo caminho. Fala meu jovem, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais foram os nichos, os segmentos de mercado que mais geraram faturamento para mim e para minha empresa. O primeiro nicho que foi responsável pela conta hoje da VK sair do zero e chegar no primeiro milhão de faturamento em menos de 3 meses foi mercado financeiro, mais especificamente o nicho de day trade. Esse segmento nos trouxe quase R$1,5 milhão de reais em pouco mais de 3 meses e meio. O segundo nicho que gerou uma quantidade de dinheiro absurda pra gente foi o nicho de emagrecimento. A gente já vendeu diversos produtos de emagrecimento aqui e eles somados trouxeram mais de 4 milhões de reais de faturamento pra gente ao longo de toda a história da empresa. Mas o nicho que mais trouxe dinheiro pra gente, que mais trouxe faturamento pra gente até hoje, até porque nós vendemos esse nicho por mais de 3 anos e meio, foi nicho de jardinagem. A gente faturou mais de 12 milhões e meio de reais só vendendo o curso de como cuidar de orquídea, como ter uma horta em casa, como fazer um arranjo de suculenta, como tirar mudas, ou seja, ensinando pessoas comuns, mulheres na maioria das vezes, acima de 40 anos, a cuidarem melhor do próprio jardim, das próprias plantas, das próprias flores. E agora você deve estar se perguntando, Marcelo, como que você fez para conseguir vender em tantos nichos diferentes? Como é que era o seu formato de atuação? Bom, para quem não me conhece, eu comecei a trabalhar como afiliado em 2016. Um afiliado nada mais é do que uma pessoa que pega um determinado produto na internet e começa a revender aquele produto. Em 2016, eu abri a plataforma como a Hotmart e eu comecei a escolher alguns produtos e vender aqueles produtos. Só que, à medida que eu fui tendo resultados, especialmente em 2018, mais ou menos 2 anos depois que eu comecei a trabalhar como afiliado, quando eu fiz o meu primeiro milhão, alguns produtores de conteúdo, alguns professores, alguns experts começaram a me procurar querendo que eu fizesse serviço de marketing digital para eles. Então funcionava basicamente da seguinte forma: alguém tinha um canal do YouTube ou um perfil do Instagram, essa pessoa produzia conteúdo, ela tinha uma audiência, só que depois de um tempo ela queria lançar um determinado curso. Só que ela não sabia fazer tráfego pago, muitas vezes ela não sabia copy, muitas vezes ela não sabia montar uma estrutura para fazer um bom lançamento. E como eu estava tendo bons resultados, essas pessoas começaram a vir atrás de mim. E qual que era o meu formato de prestação de serviço? Era basicamente de coprodução. O que isso significa na prática? Que eu fazia tráfego, eu fazia copy, eu fazia as páginas, eu cuidava de toda a estrutura de e-mail dessas pessoas em troca de um percentual das vendas. Então foi assim que eu consegui atingir esse determinado patamar de faturamento. Isso eu comecei lá atrás, em 2018, em 2019 eu fundei a VK, que é uma agência de lançamento, e de 2019 para cá, esse formato de atuação é o que mais vem colocando dinheiro no meu bolso. Mais, inclusive, do que os meus próprios produtos, minha mentoria, as imersões que eu faço. Eu trabalhar para essas outras pessoas com esse modelo de prestação de serviço hoje coloca mais dinheiro no meu bolso do que os meus próprios produtos. E como que funciona então na parte prática essa questão de coprodução e como que minha agência trabalha hoje, tá? Eu vou falar como que eu comecei e que talvez, se você quiser dar os seus primeiros passos, pode ser algo para você levar em consideração, mas eu vou te falar como que eu trabalho hoje, que talvez para você também possa fazer sentido. Quando eu comecei lá atrás, quando eu peguei o meu primeiro projeto de coprodução, eu peguei de uma expert grande, que já tinha faturado ali seus múltiplos 6 dígitos. O nome dela é Elaine Ourives, foi o primeiro projeto que eu fechei em 2017, foi o primeiro projeto de coprodução que eu fechei. E como que era o formato? Eu cobrei 5% do faturamento do lançamento e eu ia fazer tráfego, eu ia fazer
copy, eu ia cuidar de toda a parte de estrutura de e-mail e quando o carrinho abrisse, eu também ia cuidar da equipe de suporte, eu ia coordenar a equipe de suporte. Só que essa minha remuneração de 5% iria ser na cabeça do projeto, ou seja, eu ia receber 5% do faturamento. Antes de descontar tráfego, antes de descontar custo de equipe. Então, se o negócio faturasse R$1 milhão, eu ia receber 5%. R$2 milhões, 5%, independente de quanto aquilo custou, de quanto foi investido. Hoje, a nossa negociação funciona do seguinte, geralmente é 50-50, só que os custos de tráfego são divididos, os custos de operação de lançamento, os custos de ferramenta, os custos de produção do lançamento, é tudo dividido. E a gente, na hora que a gente fecha com um expert, a gente costuma ter 3 etapas ali do nosso fechamento, que a gente brinca que é pegação, namoro e casamento. O que é a pegação? Toda vez que chega um expert novo, a gente geralmente fecha um lançamento para fazer com ele, um lançamento de teste. O que é esse lançamento de teste? A gente gosta de avaliar 3 coisas nesse primeiro lançamento. Primeiro, se o relacionamento entre a gente e o expert vai dar certo, porque às vezes não dá liga, às vezes não dá jogo, às vezes fica um negócio muito ruim e talvez não faça sentido continuar uma parceria. O que a gente preza nessa etapa de pegação? A gente costuma fazer um lançamento de oferta direta, ou seja, a gente fala que vai abrir as vagas para o curso, coloca a galera dentro de um grupo do WhatsApp, abre os grupos e vê como que a galera reage. Inclusive tem um outro vídeo aqui no meu canal do YouTube ensinando a fazer esse lançamento por WhatsApp, vou deixar aqui nos cards e na descrição, é um vídeo, se não me engano, de 2020 também, mas a estrutura que a gente usa até hoje é essa. E esse lançamento tem uma característica que eu chamo de RPB, rápido, pequeno e barato. Por quê? Você está testando ali uma série de coisas. No modelo que eu trabalho, além de colocar todo o dinheiro em tráfego nesse lançamento, eu tenho toda uma equipe para pagar. Ou seja, se o lançamento não for bom, eu tomo prejuízo igual o expert. Às vezes o meu prejuízo é maior, porque provavelmente a minha folha de pagamento é mais alta. Então eu preciso que seja um lançamento bom logo de cara para fazer esse teste e a gente ir para a segunda fase, que é o namoro. O que é a fase de namoro? Uma vez que a gente fez aquele lançamento, validamos a oferta, entendemos o que a audiência quer, a gente vai para o que a gente chama de lançamento de conteúdo. O lançamento de conteúdo é um lançamento que a gente não faz necessariamente uma oferta direta. A gente faz uma sequência de aulas ou uma sequência de lives, um evento, para que no final a gente faça um pitch. Ou seja, você já deve ter visto aí várias vezes alguém que faz 3 aulas gratuitas, 3 aulas ao vivo, 4 aulas, enfim. E no final aquela pessoa faz um pitch de vendas. A gente vai para esse lançamento porque esse lançamento geralmente a gente coloca mais grana, coloca mais esforço e ele é mais trabalhoso. Mas a gente só vai para a segunda etapa uma vez que o primeiro lançamento foi validado. Aquele primeiro lançamento deu certo. Então, pegação, você tá ali na pegação, deu tudo certo, o clima rolou, pede em namoro, vamos fazer um lançamento com mais investimento, mais esforço. Cara, fizemos esse lançamento com mais investimento, mais esforço. Às vezes a gente combina de fazer 3 lançamentos desses, faz um contrato aí de 2 ou 3 lançamentos. A gente faz esses 3 lançamentos, deu tudo certo, a gente vai pro casamento. Vamos entrar na igreja de véu e grinalda, lá o padre vai abençoar a gente. O que isso significa na prática? Que a gente vai montar uma empresa junto. Então uma vez que a gente pegou um expert, começou a dar certo, fizemos 3 lançamentos, deu tudo certo, queremos continuar a parceria, a gente vai virar sócio. Esse negócio de jardinagem, por exemplo, foi um caso como esse. A gente construiu uma empresa, fizemos um CNPJ, colocamos até produto físico lá dentro. E agora eu vou entrar num conteúdo muito mais técnico, que talvez você não veja aí em outros canais de YouTube, um conteúdo que pode fazer muita diferença para você e que eu gostaria muito de ter ouvido alguns anos atrás. Quando você vai montar uma sociedade com alguém, seja numa agência de lançamento, seja numa agência de tráfego, seja para um negócio de afiliação, seja com um expert, uma das coisas que você tem que negociar logo no começo, quando você está montando uma empresa, é o que acontece se alguém quiser sair dessa sociedade? O que acontece se uma pessoa quiser
comprar a outra pessoa dentro dessa sociedade. É fundamental, por quê? Porque se você simplesmente abre uma empresa e você não tem esses combinados muito ajustadinhos, se você não tem esses combinados muito amarradinhos, se o expert vira e fala, quero parar de trabalhar, como é que você fica? Muitas vezes a audiência é dele. Muitas vezes todo o potencial de vendas está na mão dele. Como que você fica nesse cenário? O que é legal? É você chegar e falar, opa, caso alguém queira sair da empresa, essa pessoa vai sair da empresa e ela pode ser recomprada por um valuation descontado. Então vamos supor que o valuation padrão seja 5 vezes EBITDA. Você vira e fala, quem sair vai ser comprado por 2 vezes EBITDA, ou seja, com 60% de desconto. É legal você chamar até um advogado para te ajudar nesse contrato, mas o que eu posso te falar é o seguinte, desde 2019 eu tive alguns sócios e algumas sociedades deram errado. Não falar que deram errado, mas elas chegaram num ponto que não dava mais para continuar daquela forma que ela estava. O que isso significa? Que alguns sócios saíram da empresa, outros sócios tiveram que comprar parte de outro sócio, enfim. E uma vez que essas regras não estavam muito claras, toda negociação dava uma margem para cada um achar o que quisesse. Então, a gente odeia, o ser humano odeia pensar que alguma coisa vai dar errado. É só você ver a quantidade de gente que fala, não vou fazer seguro de vida não, Deus me livre, isso chama morte. Beleza, mas você vai morrer. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. É verdade. Aí você tem a opção de, se você morrer, você deixar alguma facilidade para quem vai ficar, ou você deixa a galera se fuder. Ah, tô começando uma sociedade. Aí eu não vou discutir como que eu vou fazer se ela acabar. Aí eu não quero nem pensar nisso. Mano, pode ser que dê errado. Então é muito melhor você negociar como inimigo enquanto ainda são amigos do que negociar como inimigo quando vocês estiverem de cada lado da mesa. No início da sociedade, tá todo mundo do mesmo lado da mesa. Tá todo mundo com objetivos aparentemente alinhados. Essa é a melhor hora para você estabelecer quais são todas as regras do jogo, por experiência própria. Quando eu tive essas dissoluções, nenhuma foi pro nível de apelar. Todas foram super amigáveis, todas foram super tranquilas, só que quando chegou nesse nível de negociação, cada um estava de um lado da mesa. E aí cada um começou a puxar a corda. Enquanto isso, existia uma empresa operacional ali rodando que precisava do apoio dos sócios, só que os sócios estavam com a cabeça onde? Na negociação. Então, quando você tem isso muito bem arranjado, muito bem pré-estabelecido, eventualmente, e eu torço para que não aconteça, mas eventualmente, se o relacionamento der uma azedada, você já tem quais são as regras do jogo e você não precisa esquentar a cabeça. E se você não quer discutir isso com seu sócio, com a pessoa com quem você está montando essa empresa, cara, manda esse vídeo para ele, assiste esse vídeo junto. Na minha mentoria, eu já tive call que eu fiz com 2 sócios explicando, ou com todas as pessoas envolvidas, explicando a importância disso. Eu te entendo. Às vezes a gente fica com medo, tipo, putz, mas será que se eu não discutir isso agora, vai estragar a relação? E o que eu tenho pra te falar é, cara, se essa discussão agora estragar a relação, é porque se o negócio desse uma azedada, você tava fudido. Porque aí o negócio ia azedar e estragar de um nível muito pior. Porque se uma discussão de estabelecer as regras vai azedar o seu negócio, a sua sociedade, eventualmente, vocês estando desalinhados, o negócio vai azedar 18 vezes pior. Então manda esse vídeo ou até participa da minha mentoria só para eu ter esse call com você e falar exatamente quais são as regras que a gente estabelece. Não importa, só estabeleça essas. Então, recapitulando, nichos que eu mais faturei: jardinagem, emagrecimento, marketing digital e mercado financeiro. Como? Tirando marketing digital, que são meus produtos. Como que eu faturei? Fazendo coprodução, ou seja, prestando serviço para experts, pessoas que têm audiência. Como que eu fazia essa coprodução? Eu dividi essa coprodução em 3 etapas. A primeira etapa, a etapa de pegação, fazer um lançamento teste rápido, pequeno e barato para validar a audiência. Segunda etapa, namoro.
Lançamentos um pouco maiores, com mais esforço, com mais escala, para dar mais dinheiro e validar os próximos passos. Pegação deu bom, casamento, sociedade. E aí na hora de abrir a sociedade, tenha essas regras todas estabelecidas. Por que eu tô insistindo nisso? Porque eu fui o cara que não estabeleceu essas regras e me ferrei. Cara, e depois desse conteúdo, um nível de conteúdo, um tipo de conteúdo que você não vê no YouTube, assim, se inscreve no canal e deixa o like, né, meu jovem? Deixa o like, porque esse nível de detalhe você não costuma ouvir por aqui. É isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.